Oi, crianças, minhas crianças lindas do sexto ano. O Profim está aqui nessa viagem, nessa nave espacial do conhecimento, para falarmos um pouco sobre os pré-socráticos. Esse é um conteúdo do nosso módulo do SAI, capítulo 2, do módulo 1. Eu quero que você preste bastante atenção, porque esse é um conteúdo de avaliação. Nelson, por que pré-socráticos? Para fazer essa viagem, nós vamos contar com o apoio do slide, para que você observe as anotações, que também, inclusive, constam no nosso módulo, para que você observe cada diferença dos filósofos pré-socráticos, o que caracterizavam cada um deles, para que a gente consiga entender mais ou menos qual foi a contribuição desses filósofos para a filosofia. Vamos lá? Vou começar aqui. Pronto. Está abrindo agora para vocês. Primeira coisa, eu não podia deixar de fora um desenho assim que eu gostei muito do tempo que eu assistia, faz tempo, hein? E é velho, 2005 ali, que era a Lenda de Aang, Avatar. Inclusive tem mais de uma versão, né? Avatar Aang, a Lenda de Korra, se eu não me engano, teve a versão dos filmes. E o que é engraçado de tudo, quando eu trago o desenho do Avatar, é que eles, dentro do contexto de uma mitologia oriental, tenta explicar como é que funcionava a natureza, né? Como é que as forças elementares elas contribuíam para manter a paz e o equilíbrio. Então, tinha a dobra da água, a dobra do ar, a dobra do fogo, a dobra da terra, desses 4 elementos. No decorrer dos desenhos, para quem já assistiu, não sei se você já assistiu, vai perceber que existem outras dobras, a dobra do ferro, do alumínio, a dobra do raio, que é uma variante da dobra do fogo. Estou dizendo porque eu assisti quase todas as temporadas, né? Então, eu quero que você tente retomar, e se você assistiu os desenhos, caso não, também não tem problema, porque muito do que nós vamos ver faz um diálogo direto com a contribuição dessas dobras, né? Das características de cada um desses elementos ali naquele período. Primeira coisa, antes de falar das características dos pré-socráticos, vamos entender o que foi o processo de onde nós estávamos quando iniciou a unidade até onde nós estamos até o momento. Primeiro, de início, nós tínhamos a ideia de entender a realidade, ver como é que funcionavam as coisas, ou explicar a natureza por meio dos mitos. E esses mitos, em sua maioria, estou usando a caneta aqui do lado, porque tem uma tela aqui, gente. É por isso que vocês veem eu olhando para cá. Então, os mitos, eles tentavam explicar a formação da natureza, como é que a natureza era criada, o universo. Ele também explicava a existência dos deuses, que a gente chama de teogonias, e todas as formas de explicação dos movimentos da natureza, as transformações, as mudanças temporais, elas pautavam-se, né, numa perspectiva religiosa, divina. Uma força espiritual atuava sobre a natureza. Vocês têm um exemplo que vocês devem lembrar, inclusive, que é o caso de Thor. Thor, conhecido como o deus do trovão, e os nórdicos tinham o hábito de oferecer oferendas a Thor, né, enquanto deus, para que ele os abençoasse, liberasse, promovesse a chuva. E isso também acontece com outras culturas religiosas, né, os gregos com Zeus, né, tem na perspectiva das religiões orientais também com outras entidades. Então, cada uma dessas culturas antigas, não são atuais, utilizavam do mito narrativas para explicar a natureza. O tempo foi passando, veio-se a necessidade de de encontrar uma resposta mais específica do processo, veio aí o que a gente conhece como os pré-socráticos. Esses pré-socráticos, que é o que nós vamos tratar hoje, eles agora começam a explicar a forma do universo, o seu desenvolvimento, esses fenômenos da natureza, por meio dos elementos que a compõem. Então, por exemplo, não chove porque foi um Deus que mandou. Você pode até acreditar nisso. Naquela época, aquelas pessoas acreditavam. Os filósofos pré-socráticos, eles tinham a premissa de que se está chovendo é uma ação da natureza. Há um movimento que fez com que essa água caísse. Não quer dizer que eles deixaram de acreditar completamente que os deuses existiam, mas eles entendiam agora que havia também na natureza uma forma de explicar esses fenômenos físicos, de como esses processos eles ocorrem, beleza?
tempo foi passando, aí vinha o pensamento pré-socrático, a filosofia vai evoluindo. Nós não vamos tratar disso agora, eu quero que você entenda essa mudança de tempo. A filosofia, como conhecemos hoje, ela já não só apenas explica, consegue compreender esses fenômenos da natureza, mas ela também entende como o ser humano racionaliza, como é que a razão, como é que é possível explicar como o ser humano lida com essas mudanças temporais, essas mudanças culturais. Ou seja, o que nós percebemos é uma mudança, uma evolução desse pensamento humano. Primeiro as narrativas para explicar a natureza, depois os pré-socráticos tentando utilizar, explicando por meio da própria natureza, e com o passar dessa evolução e com a contribuição das ciências da natureza, da física, da química, da biologia e de outras ciências, né, como a sociologia, a literatura, né, outras tantas áreas, a filosofia ganhou ainda maior, ganhou um leque ainda maior para explicar o mundo que nós conhecemos hoje. Então, não simplesmente só pensar no efeito da chuva, mas uma chuva, por exemplo, uma chuva que acontece num lugar que não tem planejamento urbano, vai afetar a vida das pessoas, vai criar um evento de tristeza, né, de desigualdade social. Olha quantas lacunas é possível analisar por meio de um fenômeno físico, que seria essa chuva. A filosofia de hoje, que nós conhecemos, ela tem um leque muito maior para tentar analisar todo esse processo. Mas isso não é o que nós vamos ver hoje. Eu quero que você observe primordialmente o quê? Como foi que tudo ocorreu. Primeiro, nós iniciamos com os mitos, beleza? Primeiro foi os mitos, e agora estamos nos pré-socráticos. Esse é um período longo da filosofia, ele vai se desenvolver com o passar do tempo, mas ele é primordial para entender como houve essa evolução no que nós entendemos hoje a filosofia como um ponto de partida para o pensar, para você pensar, beleza? Vamos lá. Primeira dica de estudo, trouxe até o link aqui na imagem, né? O que eu quero que você preste atenção quando você estiver lendo o capítulo do módulo e as orientações que vão estar nesse material de aula. Primeira coisa, a característica de cada filósofo, porque todos eles, os pré-socráticos, eles tiveram contribuição para tentar explicar os fenômenos da natureza, e se você sabe o nome dele e o fenômeno pelo qual ele teorizou, ele defendeu, isso já te coloca numa posição melhor. Segunda coisa, qual foi o elemento e qual é a característica desse elemento? O que é que esse filósofo defendia? Qual era o ponto de partida dele? Por que ele pensava dessa forma? Isso faz diferença. Então, nas suas anotações, quando você estiver lá lendo o capítulo do módulo, ou vendo as orientações desse slide, eu quero que você perceba isso. E engraçado que isso é interessante, porque, por exemplo, vamos lá no desenho do Eng, para eles fazerem todas as dobras, né, manipular, vocês percebem que eles tiveram que treinar, eles tiveram que dominar a dobra, né? E tinha aquela coisa, eu acho massa os desenhos, gente. A pessoa fazia... Enfim, vai voltando aqui. Teve todo um processo de treinamento para ele aprender a usar, para ele conseguir controlar essa dobra e manipular o elemento terrestre, o elemento da água, o elemento do ar, o elemento do fogo. O que isso contribui para mim, Zé? Para que você consiga compreender a característica de cada filósofo e o que ele contribuiu, você precisa saber o que ele defendeu e quem ele é. Então, isso é muito importante para os seus estudos. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe, vou até dar um zoom aqui, rapidinho para a gente ver, ó, é a expressão que você deve guardar em suas anotações. O arte, que ela é uma palavra que significa uma palavra dentro do contexto aí da linguagem dos filósofos pré-socráticos, que tinha o intuito de chamar de elemento primordial. O arte era um elemento, né? Seria o que cada filósofo teorizou como elemento base que compõe todas as coisas que formam a natureza, formam o universo de modo mais amplo. Então, por exemplo, você tem o Tales, que defendia que o arte era água, você tem o Demócrito com o X, com o Y, cada um desses tinha um elemento pelo qual o caracterizava. Então, quando você consegue perceber isso, maravilha. Isso faz toda a diferença. Então, para a filosofia pré-socrática, o arte era o conceito que tentava buscar as respostas para explicar o que seria o elemento que deu origem a todas as formas da natureza. Beleza? Por que chamar de pré-socráticos? Os primeiros filósofos, eles eram conhecidos dessa forma, por quê? Primeiro, porque eles antecedem o pensamento socrático, que é o que vai dar um ponto de partida na filosofia.
Aí vem a presença da ética, a reflexão da existência. Nós não vamos entrar nesse ponto de conteúdo agora, mas eu quero que você perceba que eles antecedem a chegada de Sócrates. E ele, além dessa característica, é porque os pré-socráticos tinham uma percepção cosmológica, porque eles tentavam, por meio da razão, uma tentativa lógica, racional, através da filosofia e da ciência, explicar a origem das coisas. Como funcionava, como é que se constituiu tudo que nós conhecemos. Beleza? Então, os filósofos pré-socráticos, eu quero que você guarde isso, importante, eles eram conhecidos por quê? Porque eram filósofos naturalistas. Eles estavam ali buscando, por meio da lógica, uma forma de atrelar filosofia e ciência, que naquela época não era tão desenvolvida ainda, não existia uma ciência formada, uma tentativa de explicar racionalmente como o universo surgiu. Ok? Os pré-socráticos ficaram conhecidos pela busca de resposta. Observe que antes, nos mitos, como é que eram? Deus, foi Zeus que mandou o raio aí, ele não gostou da oferenda, não. Os pré-socráticos, eles queriam uma explicação exata, uma resposta para os fenômenos da natureza. E é por isso que eles são conhecidos como filósofos. Eu quero que você guarde isso, é muito importante. Eles são conhecidos como filósofos naturalistas. Vamos repetir aqui? Quero que você repita comigo agora aí assistindo. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos naturalistas, pois eles acreditavam que era possível explicar a formação do universo por meio da natureza. Guarda essa frase, hein? Isso aí pode ser uma questão de prova. Ou seja, e além disso, gente, característica engraçada dos pré-socráticos é que eles não admitiam que a criação do mundo vinha do nada, né? Um raio caiu aí e simplesmente destruiu a plantação do seu Edivaldo. Não, claro que não. Foi um fenômeno da natureza, né? Algum processo químico ali das nuvens, a mudança de tempo, das estações que fez com que houvesse aquela trovejada que gerou a chuva, por conseguinte, aí, logo depois. Então, eles queriam uma resposta exata, não era simplesmente atribuir a algo que não se via, não era possível contestar ou, por exemplo, ver a sua imagem comprovadamente de que existiu. Ok? O arte, como eu havia dito, arte, ele é o princípio de todas as coisas que está na natureza. Não, a gente chama até de físicos, né? Ele é conhecido como a primeira substância. Foi a partir dela que surgiu todas as coisas. Nelson, hoje a gente usa esse princípio ainda? Não. Na verdade, a filosofia evoluiu e também a ciência. Então, você tem a contribuição que esses filósofos tiveram naquela época, mas muita coisa aí a ciência conseguiu uma resposta mais exata, né, com mais consistência. Né? Mas isso não invalida a contribuição dos filósofos. Então, naquele tempo, observe que para o pessoal da época dos pré-socráticos, tudo era formado a partir de um princípio primaz, único. Uma coisa serviu de base. E essa coisa serviu para formar o homem, formar a estrutura da natureza, a terra, o universo. E essa era a forma pela qual os filósofos pré-socráticos, naturalistas, utilizavam para explicar como foi que esse mundo se formou. Esses filósofos, eles são caracterizados em duas categorias. Nós temos os monistas, que acreditam que existia apenas um elemento primordial, um elemento. Por exemplo, o caso do Tales, que acredita que a água era o elemento primordial. Você tem, por exemplo, o Parmênides, que acredita na ideia do ser, né, que não é nem um elemento, inclusive. E você tem o Heráclito, que acredita que o fogo ele é a primeira substância, a base de todo o processo. E tem aí, Zé, você falou dos monistas que acreditavam em elemento, então existe algum outro filósofo que acredita que tem mais de um elemento? Existe, sim. Nós temos os filósofos pluralistas, que é aqueles que acreditam que existe mais de um elemento que compõe essa natureza, que são os quatro reunidos que formam um só. Nós vamos ver mais à frente. Primeiro desses filósofos naturalistas, estou repetindo para você guardar.
O Tales de Mileto, que inclusive, gente, ele é conhecido como o pai da filosofia. Eu quero que você guarde aí, quando você for anotar no seu caderninho, Tales de Mileto, você deve lembrar que ele é o pai da filosofia. Zé, que filosofia? Ocidental. Importante lembrar disso. Ele dizia que a natureza possuía padrões similares que eles poderiam ser utilizados em nosso benefício, ou seja, estrutura, a forma de organização, né? Por exemplo, a forma que os estados eram formados, né? Sólido, gasoso, líquido, mesmo o gasoso que não podia ser visto, contemplado, mas todos eles tinham uma estrutura e esses padrões eles se repetiam. Então, de base, alguma coisa para Tales naquela época formava esses elementos, formava essa estrutura. Para ele, para o Tales, o mundo ele evoluiu da água. Por um processo da natureza, as coisas foram se formando, que juntas constituíram os montes, as florestas, os seres humanos, os animais. Para Tales de Mileto, toda a natureza, como nós conhecemos, o mundo em si, ele evoluiu dessa água aí, da água que a gente bebe, que a gente concebe aí como elemento, como propriedade da manutenção de nossa vida. Esse artigo, que era a substância que o Tales dizia que era água, seja ele em grande ou menor quantidade, ele servia tanto para a composição quanto para a decomposição para a formação desses processos naturais. Então, ele determinou que essa mesma água, que também contribuiu para formar os elementos, para formar a natureza que nós conhecemos, o mundo que você vê, ele passava por mais de um processo químico. Olha que engraçado que essa parte que eu estou comentando com vocês, ela dialoga diretamente com as mudanças dos estados físicos da água. Eu acho que você, se não viu, vai ver em breve em ciências, vai perceber que nós temos mais de um estado. O estado sólido, que é aquelas pedrinhas de gelo que tem lá no congelador de manhã em painho, o líquido, que é a água que você bebe, e o gasoso, que é o gás. Inclusive, se você abrir o congelador agora e segurar um pouco, vai ver que aparece parecendo uma espécie de nuvenzinha, né? Que é o ar ali no seu que é a água no seu estado gasoso condensada ali, que você consegue visualizar, né? Ou um exemplo mais específico são as nuvens. Eu coloquei aqui um exemplo que sintetiza mais ou menos esse processo, não é? Vocês vão ver depois, mas observe que no estado sólido você tem uma redução maior da temperatura, porque essa água líquida se torna o quê? Sólida. Para que ela volte ao estado líquido, você tem um equilíbrio da temperatura, e para o gasoso, que é quando ela vai evaporar e vai formar as nuvens, né? Tem todo um processo de evaporação da natureza, que vocês vão conhecer depois como efeito estufa lá na frente. Há um aumento dessa temperatura que vai fazer com que haja essa redução, essa condensação dessa água, que vai agora se tornar no estado gasoso. Nelson, como isso contribui para a teoria do Tales? Olhe como a água, enquanto elemento, conseguiu passar por diversos processos. Para o Tales, todos esses processos, tanto de composição e decomposição, foram os que contribuíram para formar o que a gente entende hoje como mundo. Tanto eu, quanto os animais, a natureza em si, o mundo como existia naquela época, acreditava-se para Tales que tudo isso veio da água, da evolução desses estados. Nelson, hoje a gente acredita nessa percepção? Não. Naquele tempo era uma forma que o Tales entendeu que era para explicar o que seria essa evolução da natureza. O que é engraçado de tudo é que, apesar de não hoje termos essa visão, naquele tempo você percebe que o próprio Tales já tinha um entendimento de quão importante é a água para o funcionamento da vida humana, para o funcionamento da vida como nós conhecemos. E aí eu quero uma sugestão para você pensar aí comigo agora. O mundo conseguiria sobreviver sem água? Seria possível? Pense comigo aí, seria possível um mundo sem água? Se do nada acabasse assim de vez, o mundo conseguiria sobreviver? Embora não seja a teoria que explica a formação do mundo, observe que a Tales contribui para a nossa vida ao mostrar como a água é um elemento importante para a vida humana, para a vida comum, para qualquer ser vivo. E eu quero que você guarde essa informação. Eu até separei aqui o vídeo para vocês verem mais ou menos o que seria esse processo da dobra, né? Aqui é um trechinho da Katara, né? A Katara, que é uma personagem do Avatar, e ela fazendo a dobra da água. Olha a água como assim forma.
Obviamente não é possível um ser humano manipular a água desse jeito. Mas observe que a água ela consegue assumir uma forma sólida capaz de pegar alguém, né? Que no caso a Katara usa para poder segurar lutar contra os oponentes. E a água, ao mesmo tempo, assume forma sólida, gasosa, líquida, né? Quando ela esparrama, que ali é a cena da água aí do rio, para que vocês entendam basicamente como é que. Ó, vocês viram o estado de gelo agora? Ó, a água se tornando gelo. O Tales, naquele período, pensava a água a partir desses estados. E é engraçado que, mesmo com essa percepção, o mundo foi evoluindo aí por meio das ciências, e hoje a gente conseguiu aproveitar essa percepção do Tales para a nossa vida. E nas ciências humanas, nas ciências da natureza, a gente consegue estudar hoje os processos químicos, né, o processo da água, a partir desses três estados e tantos outros que devam existir. O Profil não é professor de ciências. O Anaximenes, que é um dos outros filósofos que compõe a filosofia pré-socrática, ele acreditava que o ar era o elemento primordial. Para ele, tudo é formado pelo ar. O engraçado do Anaximenes é que ele tinha a percepção de que existia o ar divino, que é o cosmo, aquela coisa que forma a vida. Vocês percebem que atrás de mim tem um planeta, né? Eu estou aqui vendo a Terra lá de baixo. Se bem que não parece muita Terra, não. Quando eu viajei em dobra, antes de atravessar o tempo, aí eu acabei parando aqui, nesse lugar assim, mais tranquilo, para dar aula para vocês. E é o que acontece. Para o Anaximenes, tinha um ar divino que forma o cosmos, o universo, e tem um ar humano que é a alma. Ele, inclusive, traz essa percepção para explicar o que seria o que está para além da vida humana, né, do corpo físico. Então, para Anaximenes, tudo é formado de ar. E esse ar está em constante movimento, e a alma humana, que é a alma que existe dentro de nós, que existe dentro de você, ela também é formada de ar. Para o Anaximenes, o ar é como um infinito, ele se equipara a alma. É possível, por exemplo, pegar 1 quilo de ar? Não, não tem como. Vocês conseguem ver o ar agora? Não, só se soltasse uma fumaça aqui vermelha na hora que desse para visualizar. Mas mesmo assim, não seria possível tangibilizar, não seria possível quantificar quanto de ar tem na sala. Não dá, porque não é uma substância visível aos nossos olhos. Então, para o Anaximenes, não existe vida sem ar. E assim como o ar, e assim como a alma humana, o ar ele é infinito. E ele serve não só para manter a nossa alma humana, que nos torna como seres vivos, que nos dá vida, como também serve para manter o mundo em movimento. Então, para o Anaximenes, o ar ele é o que nos mantém unidos. E para o Anaximenes também ele traz a ideia de que os planetas, quando a gente vê lá em ciências, na aula de astronomia, que a gente vê os mundos um ao redor do outro, ao lado do outro, né? Quando ele vê a formação do Sol, a Terra, a Lua diante dos corpos das constelações, tudo ali é mantido por alguma coisa. E para o Anaximenes, o ar é o elemento que faz essa base. Eu até deixei aqui um videozinho, né? Que é o vídeo do... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Salvo engano, eu acho que é a dobra do ar. E eu acho engraçado, que vocês vejam. Não vou passar tudo não, mas eu queria que vocês observassem uma coisa importante. Vamos aqui? O que o Anaximenes acreditava? O ar é o elemento que forma todas as coisas. A alma humana é feita de ar, e tudo que existe na natureza, no mundo, no universo, ele está sustentado e unido pelo ar. Observe como no episódio que a gente viu no trechinho, como o Eng ele consegue manipular o ar para movimentar objetos, para se mover, para se locomover entre os espaços e até mesmo para expressar força física ao redor. O Anaximenes parte da mesma percepção. E esse ar que ele dizia, que ele defendia, é um ar que não só existe no cosmos, na natureza, e que promove esse equilíbrio, como também existe dentro de cada um dos seres humanos. E aí vamos à pergunta que eu quero que você guarde nas suas anotações. É possível sobrevivermos sem ar? É possível a vida se manter sem ar?
os seres vivos conseguiriam sobreviver? Se todo mundo fosse levado para Marte, fosse morar lá, e lá não tivesse o oxigênio, os seres humanos iriam sobreviver? Percebam como o Anaxímenes ele consegue ter razão nesse sentido, ao dizer que o ar ele é um elemento que consegue promover a manutenção da vida, e sem ele é impossível haver alguma chance de sobrevivência. O Anaxímenes tinha essa mesma percepção, e porque para ele, embora ele traga a ideia do ar que sustenta, que é a força vital da alma, eu tentava explicar a ideia da alma humana, trazendo para o nosso ponto de vista hoje, para a manutenção da vida humana, da vida de qualquer ser vivo, sem ar, nenhum ser vivo seria capaz de sobreviver. Ser vivo aí que precise de oxigênio. Ele não consegue se manter vivo, porque o único meio pelo qual ele conseguiria fazer ele seria capaz de sobreviver, não seria adequado para ele, então ele iria acabar morrendo. Um outro filósofo pré-socrático é o Heráclito. O Heráclito dizia que tudo é dinâmico. E o Heráclito traz uma contribuição de um elemento que vocês já devem ter escutado, né? A dobra do fogo. Para o Heráclito, tudo é dinâmico. Eu quero que você guarde essa expressão. Para o Heráclito, ele acreditava que a realidade está em constante mudança. Por exemplo, um copo de água, ele não consegue... se eu pegar um copo de água e jogar ele no rio, ele não consegue... eu não consigo pegar essa mesma água de novo do rio e voltar em sua totalidade para esse copo. É impossível, porque essa água ela vai acabar entrando em contato com outra, vai se misturar e ela jamais vai voltar a ser a mesma, pura como antes. O Heráclito acreditava que a realidade, o mundo como nós conhecemos, está em constante, contínua transformação. Um exemplo disso eu acho que se não me engano, tem aqui. Vou até olhar aqui para que a gente veja. Aqui. Eu lembro desse vídeo porque é um videozinho um vídeo de um pai que tirou tirou foto da filha do 0 aos 18 anos. Percebe que nesse vídeo aí vocês vão perceber há uma mudança de aspecto da fisionomia do bebê, não, né, gente? Uma bebê. Olha como vai mudando. Algumas coisas não dão para perceber logo de cara, né? Mas é uma mudança no aspecto do rosto, né? Vai começando a ganhar forma, o cabelo vai crescendo, o corpo vai começando a aumentar um pouquinho mais de tamanho, né? Porque ela vai ganhar estatura. Olha que antes estava com o cabelo mais curto, olha como tem maior agora. Ó, já cresceram, vou mostrar o vídeo todo. Coloca aqui aceleradíssimo para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui a velocidade do vídeo. Ó, é possível essa menina voltar a ter o mesmo rosto que ela tinha quando ela tinha o mesmo rosto dela quando tinha 5 anos? Não, porque ela já amadureceu. Ela foi envelhecida com o passar dos anos, o cabelo cresceu, o rosto, os olhos, o corpo aumentou, né, a estrutura, e não só do ponto de vista físico, mas também a própria mentalidade. Ela ficou mais inteligente, ela evoluiu nas suas opiniões, ela conseguiu agora ter uma percepção muito mais aprofundada da vida, da realidade, descobriu novas crenças, mudou outras que ela tinha. Ou seja, você não consegue ser o mesmo, e é isso que o Heráclito disse. Nós estamos, segundo Heráclito, em constante mudança. Todos os dias a gente muda e nós não conseguimos nos manter na mesma forma de antes, se essa mudança ela está ocorrendo. Eu vou acelerar o vídeo, ó, perceberam? Olha quando nós começamos esse vídeo, vou botar aqui rapidinho. Aquela era bebê, ou ela agora adolescente. Provavelmente aqui deve estar com 17, 16 anos, mais ou menos, 16, né? Aqui ela já deve estar com 17. E é isso. Essa é ela agora, com provavelmente 18 anos. Perceberam? Essa é a mesma menina que a gente viu aqui, um bebê. E esse pai que gravou o vídeo mostrou esse processo de evolução. E é isso que o Heráclito disse. Estamos todos os dias, sempre em constante transformação. O Heráclito ele vai sustentar isso de que forma? Ele diz que tudo flui
e nada permanece o mesmo. Eu quero que você guarde essa expressãozinha, viu? Frisa aí no seu caderninho, aí nas suas anotações, porque isso faz toda a diferença. Para explicar isso, o Heráclito vai trazer a ideia do fogo, né? Porque o fogo ele é a visão, é a expressão visual dessa instabilidade. Por exemplo, se eu acendo um fogo, né, e eu mostro esse fogo ele ocorrendo, o que vai acontecer? Como é que eu consigo ver? Eu percebo a chama do fogo ela é instável, ela começa a mudar de formas, né? E ela não volta mais a ser a mesma. Se ela fez uma forma assim, quando ela vir para cá e voltar de novo, já vai ser outra diferente, já vai ter um outro aspecto, uma outra tonalidade, porque isso mostra que está o tempo todo mudando e vai fluindo, e essa energia ela está em constante mudança. Ao mesmo tempo que o Heráclito discute sobre essa vida constante em transformação, ele também traz a ideia de oposição de processos, né? Ele vai dizer que existe uma visão constante e conflituosa da vida, entre o que é positivo, negativo, seja quente e frio, morte e vida, saúde e doença, felicidade e tristeza, mudança e paralisação, tudo está em esses processos de mudança mostra que é um conflito onde eu estava para onde agora eu estou. E como eu vou me adequando a isso, eu vou me posicionando frente a isso, eu vou evoluindo nesse processo. Só para relembrar essa frasezinha, que é uma frase conhecidíssima, eu vou até dar zoom, eu quero que você anote nas suas anotações. Provavelmente você vai anotar o slide todo. Vamos lá? Para o Heráclito, nunca nos banhamos nos mesmos rios, ou seja, tudo está em constante mudança e jamais em estado e tudo está em constante mudança e jamais voltando ao estado original. Eu trouxe até um videozinho aqui, eu quero que vocês vejam rapidinho aqui comigo, um vídeo curto que mostra o que seria esse processo. Isso aqui é uma cena, observe esse, eu não sei se vocês conseguem escutar o áudio. Nessa cena, gente, o que a gente vai ver agora? Mostra um rio que está descendo aí, uma vertigem. Olha como a água está escorrendo. A mesma coisa na nossa vida. O Heráclito, embora teorize que o fogo seja o elemento primordial, a gente pode não ver hoje dessa forma, porque não é o mundo não foi formado só de fogo. Claro que não. Mas há uma contribuição filosófica dessa visão do Heráclito. Em que sentido, prof? Que assim como nada está em constante, nada é constante, assim mesmo é a nossa vida. Hoje eu estou com uma opinião, mas eu conversando com outra pessoa, lendo um livro, ouvindo a orientação de mãe e pai, eu entendi que a vida, essa opinião que eu tinha antes, ela não está correta, eu mudei. Percebam como a gente está em constante mudança. É a mesma coisa. Na infância, por exemplo, eu queria muito um Play 3. Era meu sonho, porque eu via Claudinho com Play 3, eu tinha muita vontade de ter um PlayStation, e eu queria muito. Só que eu fui percebendo que o jogo é bom, mas não é importante. Eu posso ser feliz também com outros objetos, com outras coisas que compõem. E eu fui descobrir essa paixão na leitura, nos livros, né, na, nos, nos desenhos, nas ficções. E o jogo que antes eu gostava tanto, que eu achava que eu tinha que ter um videogame para poder me ver como, para poder me fazer feliz, já não é mais uma coisa tão importante assim. Percebam que o que o Heráclito nos mostra é que as opiniões elas mudam e a gente e nesse processo de mudança a gente nunca volta a ser o mesmo, porque essas mudanças elas também transformam nossa percepção de mundo e de realidade, ok? Vamos lá? O outro filósofo, assim, esse aqui é um pouquinho mais, esse é um pouco mais específico, né? Ele não tinha um arte, uma espécie de substância primordial. O Parmênides, ele acreditava que tudo, a teoria dele era a teoria sobre o ser. Ou seja, tudo que existe, ele não muda. Se o celular que eu estou aqui na mão é o celular, ele é eterno, é imutável, ele sempre vai ser celular, mesmo que ele seja destruído, ele ainda é um celular porque ele existe. Bem diferente do nosso querido Heráclito. Eu queria que vocês vejam depois, vou repetir de novo, eu queria que vocês depois reflitam sobre a diferença entre o Heráclito e o Parmênides, porque há uma diferença entre os dois. Para o Parmênides, o ser é e o não ser não é. Se eu não existo, logo eu não sou. Então, se eu existo, eu sou e acabou. Essa era a ideia inicial aí do
Parmênides. Ou seja, se o ser é alguma coisa, mesmo que ocorram mudanças, ele não deixa de ser. É o mesmo caso desse telefone. Mesmo que eu tire a tela dele, removi a tela, retirei aqui a capa, removi a película, tirei a câmera, ele ainda continua sendo o meu telefone, ele continua sendo um celular. Mesmo que eu desmonte, as peças estejam aqui na minha frente, ele ainda é um celular, ele ainda é um telefone. Parmênides acreditava que não existe, que o que existe ele não deixa de existir, ele não se torna ele não se torna destrutivo, ele é apagado. Ele existe, acabou, ele está ali. Mesmo que hajam mudanças, né, na sua composição, ele ainda existe, porque ele está na nossa realidade. Ou seja, se ele deixou de ser aquilo que ele era antes, então ele não pode mais ser considerado ser. Deixa eu explicar para você entender melhor. Esse é um celular. Eu tirei a película, tirei a tela, coloquei do lado, ainda continua um celular. Agora, se eu desconstruir todo, peça por peça, triturar tudo, ele não vai ser mais, porque ele deixou de ser. Então, ele não é mais um telefone. Para o Parmênides, o que existe, se existe, é porque ele é. Ele está aqui na minha frente. Se ele não está mais aqui, ele não existe mais. Ele deixou de ser aquilo que ele era antes. Inclusive, eu trouxe como exemplo o caso da Angelina Jolie. Olha essa imagem, por exemplo. Parecem as duas. Ela deixou de ser? Não. Ela continua sendo a Angelina Jolie. Aqui eu suponho que seja a Angelina, né? Ali com uns 20. Eu sou péssimo com idade, gente. Vou botar aqui a careta maiorzinha. Aqui provavelmente deve ser a Angelina Jolie com uns 25 para 30 anos, mais nova, ali antes dela ser famosa, e aquela já com uns 40 para 50 anos. Percebam que há mudanças na fisionomia, no aspecto da beleza, né, da postura, da estética física aí, da roupa, né, que ela usa, até na maquiagem, mas as duas são as mesmas. Nelson, por que você está mostrando essa imagem? Como ela contribui para entender o pensamento do Parmênides? Para o Parmênides, mesmo que hajam as mudanças, ela ainda é a Angelina Jolie. Ela não deixou de ser, porque ela está ali. Ela é. Nelson, qual a diferença dessa ideia para o Heráclito? O Heráclito vai trazer a ideia de que essa Angelina Jolie mais nova era uma e essa aqui é a outra. Elas não são a mesma. Mas elas não são a mesma em que sentido? Elas não são as mesmas na concepção, na estética, na estrutura, porque houve uma mudança, porque ela estava em transformação, ela evoluiu fisicamente, amadureceu a mentalidade, a vida, né? Ela não deixou de ser Angelina, mas não é a mesma daquela época. Enquanto para o Parmênides, mesmo com as mudanças, ela ainda é. Então, há essas diferenças aí, quando nós estudamos a diferença entre o Parmênides, que acreditava que tudo é ser, se é, não deixa de ser indestrutível, enquanto para o Heráclito, se houve transformação, deixou de ser o que era antes. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que nós estamos vendo nesse encontro, eu quero que vocês vejam depois a nossa aula, beleza? Não tem problema, eu quero que você reveja, anote as observações para a gente tirar dúvida no nosso encontro. O Empédocles, ele já é um filósofo que teoriza sobre os 4 elementos. Como assim, Nelson? Ele já acreditava, ele é o pluralista que eu comentei com vocês. Vamos aqui no início, que eu disse que existia os filósofos monistas, que foi os que eu falei aqui na aula, e tinha os pluralistas. Os pluralistas eram aqueles que acreditavam que o mundo era formado por mais de uma substância. O que é que o Empédocles ele defendia? Que a terra, a água, o fogo e o ar são os elementos primordiais. A natureza surgiu desses 4 elementos. Eu até deixei aqui um vídeo antes de comentar, vou até mostrar para vocês. Opa, peraí. Esse é um vídeo, salvo engano, de um dos avatares, que é o Avatar Roku, dominando os 4 elementos, né? Ó, observe. Domina a água, o fogo, a terra. Viram? Deixa eu botar aqui na cena, acho que essa cena é muito bonita. Fogo, o ar, a terra e a água. O Roku foi um dos poucos avatares que conseguiram essa dádiva,
Não que o Eng não tenha conseguido isso, o Eng também conseguiu junto com os outros, mas esse foi o que dominou mais rapidamente. Qual a característica do Empédocles? O Empédocles acreditava que o mundo era formado por ciclos de oposição, e esses ciclos eram regidos por um princípio de amor e ódio, ou seja, era o que a gente chama de forças de atração e de repulsão. Quando eu pego um ímã, por exemplo, eu pego um ímã positivo e negativo, ele se aproxima, mas quando ele se aproxima, ele se retrai. A mesma coisa era para o Empédocles. Mas o Empédocles usava isso numa perspectiva de que o amor, ele atrai e harmoniza, enquanto o ódio, ele repulsa e separa. Mas eles estão em constante o quê? Em constante junção, o tempo todo entrando em contato com o outro. Nelson, como é que isso explica os 4 elementos? Para pensar na formação da natureza, para entender que esses elementos eles se reuniram em um processo de composição e decomposição e formaram o que a gente entende hoje como vida. Natureza, ser humano, a evolução da vida humana, da vida dos seres vivos, aconteceu esse processo de amor e ódio. O ar que se aproximou do fogo que ganhou vida, depois chegou perto da água que se apagou, e depois que a água tomou conta, a terra cobriu. Eu estou aqui tentando fazer uma elucidação, você imaginar como é que seria esse contato, que a terra, água e fogo se juntando, se conectando, você a energia da estabilidade aqui da nave, eles ali se juntando, ali naquela força toda, e todos eles em conjuntos, para o Empédocles contribuiu para formar o que a gente tem hoje como mundo, como universo. Ele foi, inclusive, o Empédocles, o primeiro, eu já disse isso, estou repetindo, o primeiro pré-socrático pluralista, porque para ele o mundo não foi criado por apenas uma, mas por 4 substâncias. Por último, o Demócrito. Demócrito, ele é um dos mais conhecidos. Por quê, Zé? Porque o Demócrito ele vai trazer a primeira concepção do que nós temos sobre os átomos. Vocês devem estar vendo isso em breve, ou vão ver em ciências, né? Os átomos são conhecidos como a menor partícula formadora da matéria, né? Isso lá em ciências. O que o Demócrito, naquela época, dizia? Todas as coisas que formam a nossa realidade, que formam realidade, é constituída por minúsculas partículas invisíveis, indivisíveis, chamadas de átomos. O Demócrito, há muito tempo, naquela época, já teorizava sobre os átomos. Zé, qual é a área da ciência que se ocupa em estudar esses processos? A química. Vocês veem isso em ciências, mas a química começa esse processo de entender o que é um elemento químico, como é que funciona a composição química dos elementos. A água tem uma composição química, né? Tem a presença de outros elementos que a compõem a forma como matéria, e para o Demócrito, o que forma todas essas matérias que nós conhecemos, inclusive meu celular, Zé Nelson aqui, o mundo como nós conhecemos, para o Demócrito, tudo era formado por minúsculas, piquititinhas, bem minúsculazinhas de átomos. Esses átomos, quando reunidos, formavam o que a gente conhece como matéria. Para o Demócrito, não existe vazio, e não ser todos os seres vivos, tudo é formado de átomos. Vamos lá? Essa expressão do não ser, até deixei em caixa alta, em maiúscula, para que vocês percebessem. Não existe vazio, não existe algo que deixou de ser. Não existe não ser. Tudo, seja com mudança ou sem mudança, tudo é formado de átomo. Para o Demócrito, toda vida, todos os outros elementos que os outros filósofos teorizaram, tudo isso era formado de átomos. E esses átomos, em suas partículas piquititicas, bem minúsculazinhas, eles faziam a composição dos elementos da matéria como nós conhecemos, e formavam o que a gente consegue ver hoje com os nossos olhos. Essa substância que o Demócrito defendia, o átomo, ele forma o universo, a vida como nós conhecemos. E para isso acontecer, para que haja essa construção, destruição, composição, decomposição, há um processo de atração e repulsão, que lembra, inclusive, que eu acabei de comentar com vocês, né? Olha o que eu disse na estante, quando eu comentei do Empédocles.
a coisa de amor versus ódio. O Demócrito se apropria um pouco disso, na ideia de atração e repulsão, e dizer que esses átomos eles estão ali em constante contato, se chocando um pelo outro, num processo de atração e repulsão, e eles, quando se colidem, vão fazendo uma explosão que forma a matéria que nós conhecemos. O conceito, obviamente, da química ele foi aperfeiçoado por outros químicos, Lavoisier e tantos outros aproveitaram dessa concepção de átomo do Demócrito, né? E serviu de base para o que a gente entende hoje como química. Então, ela foi aperfeiçoada tanto na química quanto na física, mas a primeira descoberta, eu quero que você preste atenção nisso, a primeira descoberta dos átomos nasceu na filosofia. Percebeu como era importante para a vida? Eu trouxe até um vídeo aqui para que vocês entendam como é que o nosso querido Demócrito entendia a construção do universo. Essa é uma cena de um buraco negro engolindo uma estrela. Olha que top. Eu vou até colocar em tela. Deixa eu ver se... Olha que cena, gente. Deixa eu botar aqui no início. Nessa cena mostra um buraco negro, que é essa cena aqui que vocês estão vendo, esse círculozinho, beleza? Isso aqui é uma estrela. Essa é uma estrela tipo Sol, gigante, enorme, cheia de energia, cheia de átomos pequenos, deve ter trilhões, bilhões, quadrilhões, septalhões de átomos lá reunidos que juntos, colidindo, geram energia. Só que o buraco negro é ainda maior. E para ele ser maior, ele puxar essas outras energias, o que vai acontecer? Ó, olha que cena. O buraco negro ele começa a sugar toda essa estrela. Só que a força de gravitação, a força é tão forte que essa estrela vai se decompondo no processo. E ela forma esse anel de energia e de luz que vocês estão vendo na cena. Tudo isso, toda essa ideia de átomos e como esses microátomos formam essa explosão aí, foi construída a ideia do átomo foi pensada inicialmente pelo Demócrito. Claro que as ciências evoluiu e hoje a gente pega a contribuição desses filósofos para entender o que seria a formação da vida, a formação da natureza. Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui na nave aqui, né? Peraí. Até dei uma parada aqui nesse planeta, antes de viajar no tempo e voltar para 2023. Crianças, eu quero que vocês prestem atenção. Nessa aula, nós vimos sobre os filósofos naturalistas, que são chamados pré-socráticos. Eles se dividem em mais de uma categoria. Qual é o objetivo deles, Zé? Eles têm o objetivo de mostrar como a vida que nós conhecemos ela é formada, né? Como é que ela é constituída. Então, se eu consigo perceber essas diferenças, consigo perceber qual é o papel de cada um dos elementos, né, qual é a visão filosófica por trás da escolha deles, por cada um dos filósofos, eu consigo entender como eles contribuíram para o que a gente tem de hoje como vida. Por exemplo, nós temos o Tales com a ideia de água, a água era o elemento primordial do Tales, o Anaxímenes tinha a ideia do ar como elemento primordial, o Parmênides acreditava que não existia uma substância primordial, mas tudo era ser, tudo era alguma coisa, e se deixou de ser, ele não é, então nunca foi. Então ele não tinha um elemento específico, guarda isso. Já o Heráclito tinha a ideia do fogo como elemento primordial. Ele acreditava nessa ideia porque o fogo ele está em constante o quê? Está em constante mudança. Ele é o quê? Ele é... Como é que chama? Ele não fica estável, ele é estável o tempo todo, vai ganhando forma, se movimentando, quanto mais lenha ele ganha, depois reduz. Então não há como controlar esse fogo, né? Esse fogo enquanto elemento. Então Heráclito acreditava que o fogo é o elemento primordial e por meio dele a vida surgiu. O Epêndocles acreditava que a vida como nós conhecemos é formada de todos os elementos, terra, água, fogo e o ar. E o Demócrito, que é o último que nós consideramos nesse conteúdo, acreditava que, no fim, tudo, desde os elementos dos outros filósofos, até o que nós conhecemos hoje de vida, tudo é formado por átomos pequenos, minúsculos, bem pequiticos, assim, não dá nem para ver no olho, não conseguimos ver. E eles, em conjunto, ali unidos, se retraindo, compondo e decompondo por meio de energia, formam a matéria, formam os elementos, formam a vida que nós conhecemos. Atentem para isso, leiam os capítulos do módulo que é referente a esse conteúdo
Se você está assistindo esse encontro, e caso tenha dado pausa, faça as anotações no seu caderno. Esse é um conteúdo de nossa avaliação, e eu tenho certeza que você vai arrasar se você pegou todos os pontos que nós discutimos. Crianças, beijo no coração, amo vocês.